livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, uma palavra de Deus aqui para as nossas vidas. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel faz parte de um bloco que nós chamamos de profetismo. Nós dividimos os profetas, esses profetas, em duas partes: profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Maiores não por causa de importância, mas é pelo tamanho do livro, né? Por isso são chamados de profetas maiores. Bom, Ezequiel capítulo 37. Os que já encontraram, digam amém. Vamos ler? Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Hoje no louvor falou bastante vale, né? Tem tudo a ver. 2. Me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Versículo 3. E ele me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Pode voltar a viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, olha, tu sabes. Então me disse: profetiza, vai, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. 6. Porém nervo sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Agora é o 7. Então profetizei, como se me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço. Fez um, que diz aí? Mais forte. Fez um rebuliço. Fez um grande rebuliço. Os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Daí nós vamos saltar ao versículo de número 10, que diz assim: profetizei como ele me deu ordem, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. E você diga amém. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, nesta noite reunidos, e a minha oração é pedindo a Ti, Senhor, fale com cada um, fale com a Tua igreja, com os Teus filhos, com as Tuas filhas. Venha revelar, Senhor, no nosso coração a Tua palavra. Abençoe aqueles que estão assistindo esse culto agora, ao vivo agora, ou vão assistir depois. Que o Teu Espírito fale com todos nós. Tira toda a distração, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir Jesus bem forte? Glórias a Deus. Antes de eu começar a falar na profecia, eu quero falar do profeta Ezequiel. Ele é um dos profetas, como eu já falei, chamados maiores. É um livro grande. E Ezequiel era alguém que tinha um futuro promissor. Tinha tudo para estourar, ser bem sucedido, ser muito honrado. Porque Ezequiel, Israel na época de Ezequiel, 3 funções eram de extrema importância. 3 funções, 3 categorias
categorias, 3 classes de pessoas recebiam uma importância muito grande, eram muito honrados. Quais eram essas 3 categorias? Quem era rei? Quem era sacerdote? E quem era profeta? Eram 3 categorias importantíssimas. Rei ele não poderia ser, não era de linhagem real. Agora ele era de linhagem sacerdotal. E o esquema do sacerdote era igual ao esquema do rei. O pai morria, quem assumia era seu filho. O sacerdócio, chamado sacerdócio de Arão, ele era transmitido de pai para filho, no caso de homem. Então Ezequiel seria um futuro sacerdote, e ele era profeta. Então Ezequiel, ele iria exercer 2 funções importantes na terra de Israel: sacerdote e profeta. Só que ele é de uma época complicada. Ele é de uma época onde o povo se perdeu, o povo saiu da presença de Deus. E por causa disso, a consequência foi a invasão do Império da Babilônia, a destruição da cidade de Jerusalém, inclusive o templo de Jerusalém, e ir para o cativeiro justamente essa elite, essa linhagem de sacerdotes, de reis, de profetas. E entre estes aí, Ezequiel foi. Só que o interessante da história de Ezequiel é que Ezequiel vai para o cativeiro da Babilônia, só que ele não desvia, ele não perde o foco. Quem entendeu, diga amém. Ele não sai da presença de Deus. Ele vai para a Babilônia, mas ele permanece lá na presença de Deus. Ele permanece pregando, ele permanece falando da palavra, ele permanece meditando na lei do Senhor. Ele vai para a Babilônia, mas a Babilônia não teve condições de tirá-lo da presença de Deus. É coisa maravilhosa quando o crente passa pela provação, pelo fogo da provação, pelo problema em alto nível, e ele mesmo assim permanece fiel a Deus. Esse é crente de verdade. Posso ouvir um amém, queridos? A luta vem, o problema vem, as adversidades vêm, vem a tempestade, vem a tormenta, vem a perseguição, mas ele está ali, ó. Ezequiel estava ali, ó, firme, servindo a Deus. Então ele não desvia, e Deus começa a usar a vida dele, e ele começa a entender que ele não estava ali por acaso. Deus podia até ter livrado ele, mas ele estava ali para ser bênção na vida de outras pessoas. Eu acredito muito nisso, que Deus nos coloque em lugares, em situações, para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Eu já vi gente internada no hospital ser bênção na vida de outras pessoas internadas. Eu já vi isso, irmãos. O cara está lá internado e está pregando, está orando. Eu já vi isso, eu já ouvi isso. Ezequiel foi tipo isso. E teve uma certa vez que Deus deu para ele uma visão. Eu estava com os meus filhos e a Mari perguntou para mim, não sei se foi a Mari ou o Rafa, acho que foi a Mari: pai, como que é ter uma visão? Como que é ter uma visão? Ezequiel teve uma visão, e eu expliquei para ela como que é ter uma visão, para eles, né? Ezequiel teve uma visão, e foi uma visão muito real. Não sei se você acredita em visão, não sei se você já teve alguma visão. Quem entendeu, diga amém. Não sei se você já teve, ou se você acredita, ou se você é descrente de visão. Tem gente que não acredita em dons, não acredita em visão. Eu particularmente acredito em visões. É certo também que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa mente é muito criativa, né? Mas no caso de Ezequiel foi uma visão. Ele estava em um determinado lugar,
E de repente ele viu como se o espírito saísse do corpo. Ele viu o espírito dele saindo do corpo dele. E existia uma mão que pegava ele e trazia para cá. E ele já logo entendeu: isso daqui é a mão de Deus. E aquela mão, aquele Deus pegava Ezequiel, ele saía do seu corpo e Deus levava ele para um outro lugar, que era um vale. Era um grande descampado. O vale é uma planície cercada de montanhas. Tenta imaginar a cena, tenta usar a tua criatividade. Era uma planície cercada de montanhas e ele vai parar lá no meio do vale. A visão que ele teve. E era uma visão muito horrenda, que ele estava no meio de ossos humanos. Quem entendeu, diga amém. Ele estava andando no meio de ossos humanos. E ele começa a andar no meio daqueles ossos. E ele começa a perceber que, primeiro, os ossos não estavam em ordem. Estava tudo bagunçado. O osso da perna estava aqui, da cabeça estava ali, do braço estava ali. Eu não sei o nome de ossos, né? Mas não estudei a anatomia. Mas ele estava vendo que tinha um monte de ossos espalhados, e cada osso de um canto. E ele usa uma expressão no superlativo, dizendo que os ossos estavam sequíssimos. Penso eu que eles estavam, conforme ele pisava, alguns se desfaziam, viravam pó. Tenta imaginar como se fosse um biscoito de polvilho. Sabe biscoito de polvilho que você pega assim e aperta e vira pó? Penso eu que ele pisava e alguns ossos iam se desfazendo. E ele teve aquela visão e falou: e aí, Deus? E o que significa essa visão? E Deus começou a falar com ele. E a primeira coisa que Deus falou com ele foi: esses ossos representam vocês. Esses ossos, eles estão representando Israel. Quem entendeu, diga amém. E por que Israel? Por que esses ossos representam Israel? Primeiro, porque os ossos estão espalhados. Não é verdade? Não está cada osso num canto? É assim que Israel está. Está todo mundo espalhado. Está cada um num canto. Cada um num canto. Está tudo espalhado. Representa Israel. Todos estão espalhados. 2. Representa Israel. Por quê? Porque eles estão sequíssimos. E essa sequidão dos ossos representa que vocês, que o povo de Israel está sem esperança. Vocês perderam as esperanças. E a pessoa, quando perde a esperança, é aquela pessoa que já não acredita que Deus pode fazer, já não acredita que Deus pode restaurar, já não acredita que a promessa que Deus fez, ela vai se cumprir, já não acredita que Deus pode mudar aquela pessoa, já não acredita que Deus pode mudar a história. Talvez hoje você entrou aqui com a tua esperança desse jeito, mas Jesus, Ele vai renovar a tua esperança nessa noite, aleluia. Ele vai renovar a nossa fé nessa noite. Você pode dar uma glória a Deus, aleluia. Então, 3 coisas. Primeiro, estava espalhado. 2, estavam sequíssimos, representando a esperança. E em terceiro lugar, eram mortos. E aquele Israel estava morto. A Bíblia, quando fala de morte, a palavra morte na Bíblia é uma palavra polissêmica. O que significa isso? Ela tem vários significados. E eu posso falar para vocês de pelo menos 3 significados que a palavra morte tem dentro da Bíblia. Existe a morte física. Qual que é a morte física? A morte que todos nós um dia passaremos, mais cedo ou mais tarde. É a morte física. Então tem textos que tem a palavra morte, estou lá, está significando o quê? Morte física. Quem entendeu? Diga amém. Existe, em segundo lugar, a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É aquela pessoa que está no pecado, vive no pecado, opção de pecado, está longe de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, ele está morto para Deus. Ele não sente mais, ele não tem mais o Espírito Santo. O que faz você
sentir arrependimento, que faz você sentir aquele pesar, é a presença do Espírito Santo na tua vida. O morto não sente nada. O morto você pode dar uma paulada, um tiro nele, que ele não sente nada. A pessoa que está no pecado, longe de Deus, ela não sente mais nada. Esse Israel estava longe de Deus, já não sentia mais nada. E a terceira morte é a morte eterna, que é aquela morte que aquela pessoa que morreu, foi julgada e condenada, ela está condenada a viver eternamente longe de Deus. Isso se chama morte eterna. Aquele Israel estava morto, não fisicamente, não morte eterna, mas eles estavam longe de Deus. Queridos, não se afaste de Deus. Posso ouvir um amém? A coisa mais difícil que tem é um homem se arrepender e voltar para Deus. A coisa mais fácil que existe é esse homem se afastar da presença de Deus. Uma outra coisa difícil é quem se afastou da presença de Deus voltar para a presença do Senhor. Por isso eu quero te dar um conselho nessa noite. Ainda que você esteja arrastando, ainda que você esteja sem forças, permaneça, não se afaste da presença de Deus, porque uma vez que afasta, é difícil voltar, queridos. Se você está aqui nessa noite, glória a Deus, é a oportunidade que Deus está nos dando de nós estarmos na presença dEle. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia! Aí Deus falou para Ezequiel uma pergunta: Ezequiel, você acredita que esses ossos podem voltar a viver? Queridos, a lógica, a resposta dele foi: Senhor, é o Senhor que sabe, tu sabes. Ele não duvidou do poder de Deus, não questionou o poder de Deus, ele transferiu a responsabilidade para Deus. Falou: Senhor, tu sabes. Quem entendeu, diga amém. Só que o interessante do texto é que a sequência é a pessoa morrer, virar osso, se desfazer, tornar-se pó. E não é o contrário: pó, ossos e reviver. A pergunta de Deus para ele foi: você acredita que pode voltar aqui o processo? E o que está lá pode voltar a viver? Impossível. Só que Deus que nós servimos, você tem essa noção? Que é um Deus que para Ele não existe causa impossível. Diga para quem está perto de você, diga assim: não existe causa impossível para Deus. Aleluia. Não existe história que Deus não possa mudar. Não existe porta grande demais ou pequena demais que Deus não possa abrir. Não existe situação que Deus não possa mudar. Pastor, será que Deus pode abrir uma porta para mim hoje? Mas hoje é domingo. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito que se Deus quer abrir uma porta, Ele pode abrir uma porta hoje domingo para você. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito que Deus pode nesse exato momento visitar uma pessoa que está internada, desenganada pelos médicos, talvez com câncer, talvez nas últimas, e Deus pode simplesmente levantar e restaurar essa pessoa. Aleluia! Eu acredito que Deus pode agora lá na vida daquela pessoa que é criminosa, que é um coração muito duro, fechado, e Deus pode quebrar e transformar aquele coração. Não sei se você crê, mas o Deus que eu estou pregando para você nessa noite é um Deus que não existe impossíveis, não existe limites para o seu agir. Por isso creia, Deus pode fazer aquilo que Ele quiser fazer na nossa vida nessa noite. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Daí Deus falou assim para ele: então você vai fazer o seguinte, você vai profetizar. Aleluia. Você vai profetizar. E a profecia, ela se deu em dois aspectos. Era uma profecia que falava de restauração, só que era uma restauração em dois aspectos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus ia restaurar aquele povo materialmente. Deus ia restaurar aquele povo.
Deus ia literalmente trazer aquele povo da terra da Babilônia e fazer eles recomeçarem na terra de Israel. Quem entendeu, diga amém. Primeira restauração seria essa. E a segunda restauração era a restauração espiritual, porque aquele povo estava longe de Deus e Deus queria trazer aquele povo novamente para a sua presença. A minha pregação de hoje, ela seria extremamente pobre, extremamente rasa, pobre, se eu dissesse para vocês que a intenção de Deus é restaurar a tua vida financeira, profissional, um monte de sonho que você tem. Seria muito pobre a minha pregação, porque não é somente isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Posso ouvir um amém, queridos? Só que a minha pregação também, ela teria um tom muito fanático, muito religioso. Se eu dissesse que a vontade de Deus é apenas restaurar espiritualmente a nossa vida, só espiritualmente, pastor, mas e o resto? O resto é resto. Não, seria também pobre. E a profecia não é pobre. A profecia de Ezequiel 37, ela é toda, ela é plena, ela vai abranger tudo. Deus queria restaurar eles materialmente dizendo, mas Deus também queria restaurá-los espiritualmente dizendo. A intenção de Deus não é somente abençoar uma área da tua vida e você vai ter uma vida desequilibrada. Não é isso. Deus, Ele quer abençoar e restaurar todas as áreas da tua vida, a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, a tua vida profissional, a tua relação com Deus, a tua relação com o teu próximo. Deus, Ele quer restaurar, não é uma área, mas são todas as áreas da nossa vida. Nessa noite nós vamos profetizar e nós vamos viver essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Antes de eu continuar, fala para o Senhor, Deus vai restaurar a tua vida nessa noite. Aleluia. Daí, agora eu vou para uma parte final aqui, já cheguei. Deus falou assim: você vai profetizar, você vai abrir a boca para profetizar. Daí tem um versículo aqui que eu quero que você pegue ele de novo para a gente reler, que é o versículo 7. Eu vou ler aqui, olha o que diz. Então, isso aqui é Ezequiel falando, tá? Então profetizei, eu fiz exatamente como Deus me deu ordem. E na hora que eu profetizei, a primeira coisa que aconteceu quando eu profetizei, houve um ruído, houve um barulho, enquanto eu estava ali profetizando. Depois que eu profetizei, sabe o que aconteceu? Fez um que diz aí? Fez um rebuliço. Na hora que fez um rebuliço, daí sim, os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amém. E a palavra que me chama a atenção nesse texto é a palavra rebuliço. Porque a gente fala às vezes, né? Deus vai fazer um rebuliço. E todas as vezes que eu prego essa palavra, todas as vezes que eu leio essa palavra rebuliço, dentro desse contexto de Ezequiel 37, sabe o que eu começo a imaginar aqui na minha mente? Aquela toalha de mesa que está ali estendida sobre a mesa, e você vai tomar um café da manhã, um café da tarde, e inevitavelmente vai cair um pouquinho ali, um pouquinho de bolo, um farelo de pão, né? Um farelo de alguma bolacha ou de algum biscoito, se você é do Rio, né? Agora estou todo carioca, né? Caiu ali alguma coisa. A imagem que eu tenho é aquela toalha sendo erguida assim e bagunçando assim, espalhando assim. Porque o rebuliço nada mais é do que chacoalhar tudo. Rebuliço nada mais é do que Deus pegar e mexer com as nossas estruturas. E
você é um rebuliço, porque muda tudo. Rebuliço às vezes é aquela pessoa que você tem amizade, que você tem contato, que você tem proximidade, e daqui a pouco você fala: ó, vamos marcar, segunda-feira a gente se vê, daí na segunda-feira não dá, ó, vamos marcar para terça, daí na terça não dá, e você fala assim: ó, semana que vem a gente combina, daí na semana que vem também não dá. Quando você vai ver, já passou um mês. Quando você vai ver, já passaram 2 meses, e a pessoa já não está mais no seu convívio, e você já não se fala mais, e as mensagens já não se correspondem, e simplesmente Deus pegou e tirou do teu lado. E é um rebuliço na tua vida, porque era alguém que estava ali toda hora, todo dia, todo instante, e de repente Deus fez um rebuliço na tua vida. Às vezes na igreja acontece isso, às vezes no corpo de obreiros acontece isso. Deus faz um rebuliço, e de repente começa a espalhar, e vai um para lá, outro para cá, e dá cada um para um canto. De repente eu começo a olhar e falo assim: Senhor, mas o que está acontecendo? E Deus fala: calma, que é o rebuliço, é o meu rebuliço. Mas o rebuliço de Deus, quando Deus começa a chacoalhar a nossa vida, a nossa casa, a nossa estrutura, é porque Deus quer colocar cada coisa no seu devido lugar. Quando soprou o rebuliço, quando aconteceu o rebuliço, diz a Bíblia que cada osso começou a se conectar, a se juntar com o seu próprio osso. Diz a Bíblia que o rebuliço não trouxe bagunça, o rebuliço colocou cada coisa no seu devido lugar. Pastor, na minha vida está um rebuliço, pastor, na minha vida está tudo virado. Não se preocupa não, é Deus colocando cada coisa no seu devido lugar. Pastor, parece que virou tudo. Não se preocupe, é Deus colocando cada coisa no seu devido lugar. O rebuliço vai ajustar tudo na tua vida. Você pode aplaudir o Senhor e exaltar o nome de Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor mais forte, dá glória a Deus. Aleluia! Rebuliço na bagunça. Parece bagunça, é Deus colocando tudo no seu lugar, queridos. É Deus afastando, trazendo, movendo, tirando de cima, pondo embaixo, tirando de baixo, pondo em cima. E quando acontece o rebuliço, parece que não vai dar certo, dá desespero, parece que não vai. E daqui a pouco as coisas começam a se ajustar tudo. Posso falar amém, queridos? Deus começa a trazer tudo, e tudo começa a se encaixar. Aqueles ossos se juntaram. Ele profetizou de novo, vieram os nervos, veio a carne, veio a pele, e se formou um exército. Só que era um exército de zumbi, porque não tinha vida. E Deus falou para ele pela segunda vez: profetiza a vida, profetiza o Espírito. E na hora que ele profetizou, Deus soprou o Espírito, e aqueles corpos mortos se levantaram e se tornaram um grande exército na presença de Deus. O que eu acho maravilhoso nesse texto, ele começa com morte, ele começa com ossos secos, mas ele termina com um povo em pé, restaurado, curado e abençoado. E se você lê a história do povo de Israel, você descobre que aquele povo retornou para casa, e eles foram restaurados para a glória de Deus. Eu quero hoje encerrar essa pregação profetizando esta palavra sobre a tua vida, aleluias, que a restauração de Deus ela não será, aleluia, numa área apenas da tua vida, mas em todas as áreas. Em nome de Jesus acontecerá um tempo de restauração de Deus. Pastor, mas tem um rebuliço acontecendo, não se preocupe, aquieta a tua alma, é Deus colocando cada coisa em seu devido lugar na tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor?